Fala galera, beleza? Aqui é o professor estagiário Inclay e a gente vai dar continuidade ao conteúdo de dilatação. Nesta aula a gente vai estudar a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, tá beleza? A gente vai começar aqui pela nossa dilatação linear dos sólidos. Como é que a gente vai analisar essa dilatação? Bom, primeiramente, a gente vai, para fazer o estudo da dilatação linear dos sólidos, a gente vai considerar um fio metálico, que é esse que está aqui em azul, tá certo? Esse aqui é o nosso fio metálico. Ele está a uma temperatura θ zero e tem um comprimento L0. A gente vai fazer o quê? A gente vai aquecer o nosso fio, que tem a temperatura θ0, até uma temperatura θ. Onde θ, a gente vai aquecê-lo, aquecer o fio até uma temperatura θ. Onde essa temperatura θ seja maior do que θ0, tá beleza? Então, o que vai acontecer? Neste caso, quando a gente viu que na aula passada, que quando há um aumento da temperatura, ou seja, essa temperatura aqui de θ0, ele irá aumentar. Neste caso, quando a temperatura aumentar, aqui a temperatura da barra, aumentar, vai acontecer o que com ela? Ela vai dilatar. Logo, o seu comprimento não irá ser mais L0, tá certo? Aí eu vou desenhar aqui para a gente aqui ficar melhor, para a gente ver. Então, qual vai ser o comprimento da barra a partir de agora? A gente vai ter aqui a nossa barra com outro comprimento, tá certo? A gente vai ter ela com um comprimento L. Tá beleza, galera? Por que, professor, ela tem comprimento L? Por esse motivo, né, que eu acabei de citar. Porque ela sofreu um aumento de temperatura. Consequentemente, ó, aqui a gente vai ter L. E o que é esse aumento, né? Esse aumento aqui, esqueci de colocar aqui. Aqui, comprimento L em uma temperatura θ. E essa variação de comprimento será denominada de quê? De ΔL. Logo, pessoal, é fácil a gente compreender que o fio, né, sendo homogêneo, cada unidade de comprimento deve sofrer a mesma dilatação por unidade de variação de temperatura, né? O fio, né, cada vez que for aumentando, se a temperatura aumentar mais, consequentemente, a dilatação do fio também aumentará, né? Logo, a gente pode fazer o quê? A gente pode concluir o quê? Que a variação do comprimento ΔL está relacionado diretamente com diretamente proporcional com a variação Δθ, né? Que é a variação da temperatura, né, no nosso caso, tá certo? Bom, a gente vai equacionar como essa nossa dilatação linear. A gente tem o que? A gente tem, ó, ΔL, que é a variação, né, do nosso fio metálico, é igual a quem? É igual ao nosso L0 vezes alfa vezes θ Δθ. A gente vai dizer aqui, ó, onde alfa é o coeficiente de dilatação linear. O que é esse coeficiente de dilatação linear, professor?
é o coeficiente que é relacionado à característica do material. Ou seja, é relacionado à capacidade de dilatação do material. Cada material vai ter um coeficiente de dilatação específico. A gente vai ver posteriormente uma tabelinha que eu separei aqui para a gente analisar essa, né, a característica de cada, né? Bom, a gente vai fazer o que aqui para analisar terminar a nossa equação aqui. A gente vai fazer o seguinte. Dando prosseguimento aqui à nossa equação, a gente vai ter o quê? A gente sabe que ΔL é o quê? ΔL é a variação do comprimento da nossa barra, não é isso? Ou seja, é o comprimento final, que é L, menos o inicial, que é L0. A gente vai substituir na nossa equação aqui ao lado, a gente vai ter o quê? ΔL é quem? É L menos L0, que é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ, que é a variação de temperatura. A gente vai passar aqui, ó, o menos L0 para o outro lado, né? Porque ele tá aqui negativo, a gente vai passar para o outro lado positivo. A gente vai ter o quê? A gente vai ter L é igual a L0 mais L0 alfa vezes delta θ. Logo, a gente vai ter o quê? Vamos ter que L é igual a quem? Ó, a gente percebe aqui, ó, que a gente tem o L0 nos dois termos aqui, né? A gente pode colocar ele em evidência. Logo, a gente vai ter o quê? Ó, que L0 é igual a quê? L0 vezes 1 mais alfa vezes delta θ. Essa é a equação da dilatação linear dos sólidos, tá? L é igual a quem? L igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes delta θ, tá certo? Essa é a nossa equação da dilatação linear. Bom, vamos lá analisar. Eu acho que vocês compreenderam, né? Como é que foi que a gente encontrou. A gente vai analisar agora a dilatação superficial dos sólidos, beleza? Bom, aqui primeiramente vamos analisar a dilatação de uma superfície de duas placas de forma quadrada, né? Ou seja, a gente vai analisar a variação da área dessa superfície, né? A característica dela principal é a variação da área, né? Da dilatação superficial é isso, a variação da área. A gente viu a dilatação linear, que é a variação do comprimento. Agora a gente vai ver da superfície, que é a dilatação da área, tá certo? Bom, como é que a gente vai analisar isso? Vai ser praticamente com a mesma forma que a gente analisou o outro, né? A gente vai considerar uma placa metálica quadrada com o lado L0. Há uma relação à temperatura θ0, né? Aí a gente vai fazer o seguinte. Nesse outro processo, a gente vai o quê? Vai aquecer a placa até uma temperatura θ. Onde θ tem que ser maior do que θ0, tá certo? Se vocês perceberem, né, houve um aumento aqui dos lados, onde passou para L, né, o aumento. A área, né, aumentou a área deste quadrado, tá? Esse quadrado metálico. Bom, como houve a variação da área, a gente vai ter o quê, ó? A equação que vai representar a dilatação superficial vai ser quem? Ó? Vai ser a variação da área. Então, vai ser delta A. A variação da área, né? Ele variou a área, ou seja, variou o tamanho da sua área, né? Nesse caso. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0 vezes... Nesse caso, vai ser beta vezes delta θ.
onde beta é igual a 2 vezes alfa, né? Que a gente viu que alfa é o que? É o coeficiente de dilatação, tá certo? Coeficiente de dilatação linear. Logo, a gente vai fazer praticamente a mesma conta que a gente fez para a dilatação linear. A gente vai abrir aqui a continha aqui, ó, a gente vai ter o que, ó, que delta A. A gente vai considerar o que? A gente sabe que delta A é igual a quem? A razão, né, que é a área final, menos a área inicial, Azinho. Logo, a gente vai ter o que aqui, ó? Azão menos Azinho, Azinho zero, vai ser igual a Azão vezes beta vezes delta teta, que é a variação de temperatura. A gente vai passar esse Azinho aqui para o outro lado, né, que ele está negativo, ele vai passar positivo. A gente vai ter A vai ser igual a zero mais a zero beta delta teta. Logo, pessoal, a gente vai ter o que aqui, ó? Que a área A é igual a quem? A gente vai fazer o mesmo processo. Colocar em evidência aqui, né? Que a zero está nos dois termos aqui. Vamos colocar em evidência. A gente vai ter a zero vezes 1 mais beta vezes delta teta. Essa é a nossa equação para a dilatação superficial, tá certo? A gente também pode colocar ela em relação aqui a teta, né? A beta em relação a alfa, quer dizer. A gente pode substituir, né? Beta, colocar dois alfa, né, no local. Mas aqui é a forma mais determinada para a gente analisar, né? Onde a gente coloca aqui, né, o coeficiente, que para vocês lembrarem, né? Que é o coeficiente de dilatação superficial do material, tá certo? Que é beta. Que é a dilatação volumétrica. Bom, pessoal, aqui neste caso, né, para compreendimento, a gente vai considerar o quê? Um sólido de forma particular, ou seja, um cubo. Aqui nesse caso, a característica principal da volumétrica é analisar a dilatação nas 3 dimensões, ou seja, no comprimento, na altura e na largura, tá certo? Então a gente vai analisar essas 3 dimensões, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente primeiramente vamos considerar um cubo metálico L0, que é esse primeiro caso que a gente tem aqui, né, dos lados L0, e com uma temperatura delta T0, teta T0. A gente vai aquecer o cubo até uma temperatura teta, né? Onde esse teta seja maior do que teta 0. Tá beleza? Logo a gente vai ver o que? A gente vai ver um aumento das dimensões no volume, né? O aumento do volume deste material, né? Deste corpo. Então a gente vai considerar o que? O seguinte. A gente tem a variação do volume. Então é ΔV. Do volume inicial vezes gama vezes delta T0. Professor, o que é esse gama? Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, né, do material. Tá beleza? Que é o quê? Que a gente pode considerar que ele é gama é igual a 3 vezes alfa, tá certo? Ou seja, a dilatação volumétrica, né, o coeficiente de dilatação, ele é 3 vezes o coeficiente linear, tá beleza? Então vamos abrir aqui as nossas continhas aqui do lado.
a gente vai considerar o quê? Que ΔV é igual a variação do volume final menos o volume inicial, que é V0. Então, vamos ter o quê? Vamos ter V menos V0 é igual a V0 vezes gama vezes delta θ. Logo, a gente vai passar aqui, ó, nosso V0 para o outro lado, né? Ele está negativo, ele vai passar positivo. Então, vamos ter V é igual a V0 mais V0 vezes gama vezes delta θ. Logo, vamos ter que o volume vai ser igual a quem? A gente tem aqui, ó, V0 nos dois termos, então a gente pode colocar ele em evidência. Então, temos V0 é igual a 1 mais gama vezes delta θ. Logo, a gente determinou o quê? A gente determinou a equação da dilatação volumétrica dos sólidos, tá beleza? A gente analisou essa dilatação volumétrica, essa é a equação da dilatação volumétrica. Aqui, como eu prometi lá no começo, né, eu coloquei aqui, ó, uma tabela, que é a tabela dos coeficientes de dilatação, tá? Ó, aqui ele dá, por exemplo, do zinco, do alumínio, né? Aqui, sempre nas questões que vocês forem fazer, eles sempre vão, grande parte das vezes, eles vão dar esse coeficiente de dilatação. Eu trouxe aqui mesmo só para vocês analisarem, né? Para vocês evidenciarem esses coeficientes de dilatação, tá certo? Então, pessoal, basicamente a nossa aula foi essa, né? Eu queria estar trazendo para vocês, né, de forma mais simples, a análise das dilatações, tá? E suas equações, tá bom? Como a gente pode determinar. Na próxima aula eu vou fazer o seguinte. Na próxima aula eu vou estar trazendo algumas resoluções de exercícios para vocês, tá? Para fixarem o conteúdo, para analisar as aplicações, tá beleza? Onde a gente vai trazer a aplicação das dilatações do linear, da superficial e da volumétrica, tá beleza? Então, pessoal, basicamente a nossa aula de hoje foi essa e a gente se vê na próxima aula.